Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI. Hoje com um convidado que a gente se conheceu nessa trajetória acadêmica. A gente tem muita história para contar juntos, muitos cursos que a gente trabalhou em conjunto. E também vai falar da experiência dele de mercado. Obrigado demais, Fabrício Lana, por ter vindo. Guilherme, show de bola, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí, valeu demais. Muito legal te ter aqui. E tem um momento tenso que a gente vai conversar ainda sobre urna eletrônica, né? Que você trabalhou no TRE por um período. Mais tenso para quem não acredita do que para quem acredita. Mas antes da gente chegar lá, como é que a TI chegou na sua vida? Como é que foi esse percurso, tanto de ambiente acadêmico, né? Curso que você fez, a trajetória no mercado, como é que elas se complementaram? Conta pra gente. Então, Guilherme, assim, desde muito novo eu já queria ter uma independência financeira, o que me fez buscar, na verdade, primeiramente um curso técnico, né? Uhum. E aí eu fiz o curso de eletrônica no Cefet, onde tinha também o curso de desenvolvimento de sistemas, na época mesmo técnico. Só que eu me apaixonei pela eletrônica, dessa coisa mesmo de desmontar e montar as coisas e tal. E a partir desse conhecimento lá, onde tinha o ramo de microprocessadores, de programação e tal, lembro que a gente aprendia Assembler, né? Lá no hardware mesmo, e eu comecei a gostar de TI. Mas antes de eu virar para a área propriamente, eu cheguei até a cursar um tempo de engenharia na PUC, onde eu brinco que eu tenho 2 arrependimentos, porque eu fui até o 6º período de engenharia totalmente regular, sem tomar nenhuma reprovação, e resolvi sair. Então, meus 2 arrependimentos é o de ter entrado e o outro ter saído. Então, você que tá ouvindo aí, ó, se você tiver no olho da pessoa. No 6º período de engenharia, cara, não sai não, mas... E a parte boa dessa história toda é que, assim, eu também entrei muito jovem. Então, às vezes a gente tem uma ansiedade muito grande de passar na faculdade e tal, e aí eu acabei largando o curso, numa hora que talvez eu não devesse ter largado, mas aí eu fiz a virada para a ciência da computação, né? E aí comecei a ir para a área mesmo de TI e tal. Mas o que foi a virada de chave? O que foi o fator decisivo ali para, não quero mais engenharia, quero TI? Cara, teve 2 coisas muito loucas, porque quando eu larguei a engenharia, na verdade eu queria ser piloto de avião. Mas aí rolou uma pressão muito forte em casa e tal, e eu falei, não, eu quero um lugar onde eu possa manifestar criatividade. Aí eu vi na área de desenvolvimento, que acabou não vindo a ser a minha área específica, né? Mas vi a possibilidade de criar, de explorar coisas novas e de fazer, e aí é que eu fui para a área de ciência da computação, mas eu larguei a engenharia para ser piloto de avião. Tá aí, ó, vou fazer que nem você, uma hora eu vou fazer a lista aí, vou empreender em coisas novas, vou fazer meu curso de pilotagem ainda. Bom demais. Tu tem a sua hora. O tempo, né? E foi assim que eu fui então parar aí na área de TI, na parte de estudos, né? Aí já começou com experiência no mercado nessa época? Como é que foi? Então, aí profissionalmente, como que isso aconteceu? O curso técnico que eu recomendo para todo mundo também me deu essa possibilidade também de trabalhar muito cedo, né? Então, eu fiz 2 concursos na época, com 18 anos, um da Embratel e um da antiga Telemig. E tive até a felicidade de poder escolher entre um dos 2 e comecei a trabalhar, então, na Embratel. Tá. E lá eu já fui para a área de redes, que acabou sendo, e até hoje era o meu foco principal, né? E aí o próprio trabalho foi demandando mais capacitação, e aí profissionalmente eu vi que o rumo era esse mesmo, né? De lá, da Embratel, com um tempo, depois eu até te contar como que eu vi que estava na hora de sair. De lá eu fui para engenharia, que era o caminho natural, como eu te falei, e acabei indo fazer, então, depois a ciência da computação. Fiquei um bom tempo lá, tenho muita saudade lá do tempo da Embratel. Foi uma época, assim, bem legal mesmo. Massa. Foi assim que eu segui o rumo, né? E no acadêmico... Aí nessa época, lá ainda na Embratel... Você finalizou a graduação ou depois? Como na verdade, eles me deram até um incentivo, uma bolsa lá para fazer a graduação, e eu terminei lá na própria Embratel o curso de ciência da computação. E aí surgiu um dilema interessante também, falando de mercado de trabalho, que era o seguinte: eu já tinha alguma experiência como técnico, e o meu salário de técnico
talvez fosse maior do que o meu inicial de analista de sistemas. Legal. Porque era uma empresa boa e eu já tinha lá 5 anos e eu tinha que escolher dar um passo atrás para dar muitos outros à frente depois, né? Então, você que está nos ouvindo aí, talvez já tenha uma atividade que te dê mais lucro ou mais rendimento hoje do que o inicial da carreira de TI, mas é importante lembrar que esse é um caminho que é mais longo e mais promissor, talvez, do que esse que você está hoje, numa função administrativa, qualquer que seja, sem qualquer mérito de valor, mas falando das possibilidades, né? É que o mercado oferece, né? Exato. Eu lembro de uma pessoa que me procurou, estava fazendo análise de desenvolvimento e com dúvidas sobre, né, a área, ou como seguir, etc. Aí sempre tem o caminho, né? Toda trajetória depende desse percurso, né? Você vai iniciar ali num cargo mais introdutório, né, como estagiário, ou como técnico, ou talvez analista júnior, e vai seguindo. E essa pessoa, eu lembro que era concursada. E aí já estava com uma certa estabilidade num outro segmento, nem trabalhava com TI. Falei, olha, é um passo bem o que você falou, vou dar 2 passos para trás, ou 1 passo para trás para dar 2 passos para frente amanhã. Mas aí, assim, esse caso especificamente que eu lembrei, é de uma pessoa que não deu espaço, continuou, hoje ela continua, já tem mais de 10 anos, e aí continua com o mesmo cargo, na mesma função. Tem as questões de carreira que te limitam a evoluir, né? Falando em termos de carreira pública. Mas pela formação, com desenvolvimento, programação, poderia ter percorrido uma outra trilha, outro talvez, caminho, né? Bem mais promissora. Já teve casos, eu lembrei desse especificamente que não fez a mudança, mas lembro de outros casos que fizeram e hoje tem uma carreira bem mais interessante do que a que largou lá atrás com medo, né? Com essa insegurança. Porque assim, na verdade, a carreira de servidor público, ou a opção de concurso público também, né? Ela é uma faca de 2 gumes, né? Porque assim, empreender é muito mais arriscado, mas também dá mais dinheiro. E às vezes empreender nas próprias escolhas, na própria vida, né? Que é o que a gente está falando aqui agora há pouco, né? Do tipo, você largar a estabilidade para ir para outras coisas, né? Uma decisão às vezes difícil. Não à toa que eu acabei saindo da Embratel para fazer outros concursos, né? Que aí tem uma história dessa longa caminhada dos concursos públicos também. Mas em algum momento, talvez, é importante assim, a gente ter essa perspectiva. Não existe fórmula mágica, né? Mas quando a gente pega o caminho dessas escolhas, a gente tem que aceitar também alguns riscos, né? Acho que aceitar os riscos. Tem todo um planejamento, né? Porque se você vai ter uma redução na remuneração, conseguiu, talvez, fazer uma reserva ali para poder né, complementar por um período e continuar crescendo ao longo do tempo. Tem uma série de questões envolvidas, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Com certeza, assim, os riscos que eu corri, né, até falando aceitar alguns riscos, mas os que eu corri foram bem calculados, vamos dizer, como você disse aí, planejados, né? Porque a época que eu saí da Embratel para virar analista de sistemas mesmo, é até um caso engraçado, uma pessoa chegava para mim todo dia e falava assim, nossa, você tá desperdiçado aqui, nossa, que trabalho legal que você fez. E aí uma hora aquilo que era sempre elogio começou a me dar raiva, né? Eu falei, pô, se eu tô desperdiçado aqui, né? Tem então que fazer eu tenho que correr atrás. E aí tinha essa situação que eu era técnico, mas eu não tinha o cargo de curso superior lá e eu precisava buscar outros horizontes, né? E aí eu fui, mesmo quando eu falo correndo risco, né? Eu resolvi fazer alguma mudança, mas bem cautelosa, apesar de estar sugerindo isso, porque fui para a área pública de novo, né? A Embratel era pública, virou privada, e depois eu voltei para o setor público, e aí comecei a área de concursos aí, né? Fiz alguns concursos públicos e acabei chegando onde eu estou hoje, né? E nesse meio do caminho aí, tiveram várias coisas, né? Pra gente recapitular aqui. No momento que eu te conheci, a gente... sim. Né, na docência. Teve também... vamos para um momento tenso do dia, né? TRE. Eu te conheci, você estava no TRE, inclusive. Tava
Tava no TRE. Te conheci através da sua irmã, que é professora também. Foi, exatamente. Tá precisando de um professor lá para pós, aí selecionou lá com a gente. Sim, sim. Eu comecei a aproximar da UNA lá, quando você me chamou para dar disciplina de criptografia, né? Foi. E eu estava numa investida de começar estudos também na área de segurança. Uhum. E aí casou uma coisa com a outra, mas esse caminho da docência, que é uma possibilidade também de carreira, ele foi até engraçado quanto esse momento lá na Embratel, quando alguém falou assim, você está desperdiçado aqui, que eu falei, não, vou correr atrás então de um lugar melhor. Porque o caminho da docência começou com uma crise assim meio que de autoestima. Uhum. Isso todo mundo que formou ou é recém-formado deve ter aquela sensação de, pô, não aprendi nada, não sei nada. E aí, da sensação de que eu não sei nada, eu simplesmente comecei a ensinar. Cara, é complexo, porque quando a gente tá formando, é meio que um vazio, né? De, cara, acabou. E agora? Pois é. E dá essa sensação, eu vou contar como que aconteceu, porque assim que eu passei no concurso lá do TRE, eu fui para uma área de redes, onde o foco do trabalho tinha um recorte específico dentro de redes, lá, né, que eram servidores Linux, redes locais, e a minha experiência na Embratel era com outro segmento, mesmo sendo em redes, né, que eram redes de longa distância e tal, mas enfim. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma empolgação de ter passado lá no concurso em terceiro lugar para a convivência e o começo do trabalho. Eu falei, puxa, eu não tô dando conta disso aqui, eu tenho que estudar mais. E aí comecei a buscar pós-graduações, estudos, uma coisa que a gente sempre vai ter que fazer, né? Continuar estudando, capacitando, não tem outra alternativa. E achei uma faculdade. Aí eu falei, pô, essa faculdade tem um curso de tecnólogo aqui, que isso foi antes da UNA, dessa história que a gente está começando a contar aqui. E falei, vou pesquisar esse curso. Aí comecei a pesquisar e ele tinha um enfoque de um recorte bem técnico, específico para a área de redes, servidores. Falei, legal isso aqui. Acabou que eu não matriculei nesse curso. E à época ainda tinha anúncio de emprego no jornal. E eu tinha esse hábito de ler os pequenos anúncios, cara. E aí saiu Essas horas a gente traga a idade. Aí saiu, cara, um anúncio de uma faculdade, curiosamente, que era essa que eu tava querendo fazer o curso. E o detalhe mais sinistro era que era para dar aula no curso que eu queria fazer. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu faço? O que eu não faço? E mandei o currículo. E nessas coincidências ou oportunidades da vida, eu estava acabando uma outra pós-graduação, que não era na área de TI, mas que foi super útil, que às vezes a gente traça planos tentando olhar para o futuro, mas a gente só consegue também entender algumas coisas que a gente faz quando a gente reconecta os pontos do passado, né? E aí depois, quando eu fui fazer essa entrevista lá, é que eu vi que, pô, essa pós-graduação em Direito que eu fiz com um objetivo específico me serviu para me capacitar a banca de professor. E eu fui fazer a banca para dar aula de rede sem fio num curso que eu estava interessado em fazer. Isso já aconteceu também outras vezes, não na UNA, tá? Ali eu já estava em outra fase, né? Mas enfim, em outras circunstâncias que a gente carrega às vezes quando está em início de carreira, né? Essa insegurança natural, né? E muitas vezes menospreza a capacidade que está dentro da gente mesmo. É um medo natural de empreender, de sair, de enfrentar, mas se você às vezes percorrer o caminho, você vai acabar sendo reconhecido pelo seu próprio trabalho, né? As pessoas que estão à sua frente é que vão te validar depois, né? Então, esse é um recado, um cuidado que é muito importante, assim, para a galera que está em começo de carreira, né? Assim, primeiro, muito esforço, muito trabalho, porque tem um outro lado também da pessoa que se acha demais e, na verdade... Tem muito ainda que percorrer. Exatamente. E seguir aos poucos batalhando. Mas foi assim, então, respondendo a sua pergunta, que eu acabei indo para a docência e acabei indo para
para a UNA, né? Quando aí já uns estava anos depois ali. Na área de segurança e especificamente também mexendo com a UNA e com o TRE, né? Que é a questão que você estava começando. Momento treta, momento de tensão. Bebe uma água aí que eu vou fazer perguntas até tensas. Entornou aqui, ó. Mas na verdade, não tem nada demais, né? Tem essa meio que mistificar uma questão de tem fraude, não tem fraude, etc. Fala um pouco pra gente até onde possa ser falado, né? Tudo. E mais de como é a estrutura, a questão de controles, enfim, como é que funciona o processo eleitoral e de segurança da UNA. Então, na verdade, eu sempre, quando vou falar desse tema, eu separo três papéis, assim, que eu acho importantes, né? Um deles é quando eu falo como servidor, institucionalmente, quando eu falo como professor ou profissional de TI, que é o que eu estou fazendo aqui, e quando eu manifesto a minha opinião como cidadão. Na condição de profissional do TRE, né, até quem quiser conhecer um pouco mais, tem lá também os vídeos do TRE, até já dei umas palestras lá também, mas eu prefiro falar da parte de professor e de profissional da área de TI, porque isso é uma das coisas que mais me incomoda. É pensar, às vezes, um profissional de TI, que é o objeto do nosso bate-papo aqui, questionando a segurança do processo sem se aprofundar no tema. Sim. Sabe? Isso é uma coisa que me causa desconforto. Porque eu vejo, sei lá, meu tio, meus avós e tal, eu consigo... Tudo bem, né? A gente compreende. Exato, Guilherme, porque assim, é difícil eles alcançarem algumas coisas e a realidade é diferente. E aí, como eu disse no início, eu não falo isso com corporativismo, não pretendo defender alguma coisa. Quero falar a partir de como as coisas são, de como a TI existe nesse processo. E por essa razão eu costumo dizer que assim, quem critica a urna eletrônica e a da área de TI sem subir um nível do discurso, na minha opinião, está comprometendo o seu currículo. E eu sou radical nisso, porque ele está desacreditando a própria base fundamental, teórica do que ele Exato, estuda, né? Cara. E tem tanta engenharia, tem tanto mecanismo, tem tanto algoritmo envolvido, que assim, tá bom, vamos discutir, porque no outro papel que eu disse, de cidadão, é muito importante isso para o amadurecimento do processo, para o amadurecimento do sistema, inclusive no teste público de segurança que é feito, as pessoas se cadastram para atacar a urna, vamos dizer assim, e isso evolui para melhorias na urna, né? Então, assim, como cidadão, nosso papel é questionar, procurando compreender os fundamentos. Claro, não questionar aleatoriamente, mas... Infelizmente é o que tem acontecido muito, não só nessa esfera, né? Exatamente. Agora, como profissional de TI, Guilherme, a gente tem que subir um pouco o nível da discussão, né? Porque não dá para imaginar, por exemplo, como a gente vê algumas notícias, fake news, que seria possível instalar um vírus dentro da urna, né? Isso é uma coisa, é uma hipótese que é muito rasa de ser dita por alguém da TI, porque, falando rapidamente de algumas coisas específicas, né? Existe um hardware criptográfico que verifica a assinatura de tudo que é instalado na urna, tal que essa hipótese, por exemplo, a urna nem ligaria. Qualquer software que tiver instalado lá dentro... Qualquer modificação no código fora do padrão esperado, ela que não for aquele assinado na cerimônia de assinatura, o que foi auditado. Inclusive o código-fonte é aberto sim, gente. Já está aberto, agora não sei quando vai ao ar, mas agora sempre um ano anterior da eleição ele fica de 6 a 12 meses aberto para inspeção. Claro, tem que se cadastrar e tal, e um montão de procedimentos, porque nós estamos falando de algo institucional, né? Mas enfim, então a urna nem ligaria se outro código que não aquele que foi objeto da inspeção do código do fonte, depois o que foi assinado digitalmente, auditado, o hash validado, ela nem ligaria. Uma série de outros mecanismos que a gente pode ir detalhando conforme formos evoluindo aqui, mas então quem é de TI tem por esse, eu costumo dizer, dever, cara. Dever de... mesmo questionando, subir o nível do debate. É bom para a justiça eleitoral, né? É bom para a sociedade, mas a gente precisa de afastar aí
a dúvida como um princípio da certeza. Acabei de inventar isso aqui. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, para atacar hoje a urna eletrônica, você não precisa demonstrar a fraude ou a falha, né? Basta implantar a dúvida. Uhum. Basta qualquer pessoa sem embasamento técnico, sem conhecimento das questões de TI, né? Enfim, de sistema envolvidas ali, ele possa lançar um questionamento sobre todo o processo, todos os controles, toda a questão de conectividade, e criptografia, e sistema, e código. Cara, absurdo. E às vezes sem ter a mínima ideia disso, né? Então, assim, não é preciso demonstrar nada, é só implantar a dúvida se isso for bem construído, né? Uhum. Tiver uma boa narrativa, vende. Exatamente. E aí vem essa história toda das fake news e tal, né? Mas, enfim, esse que é o dilema hoje, eu acho que relacionado a esse processo é clarear, esclarecer, iluminar, informar é sempre mais difícil do que obscurecer. Sim, até é o que tem de não só nessa área, né, mas de pessoas que gostam parece que se sentem atraídas, né, por teorias de conspiração. Cara, com certeza. Não é? É muita ficção. Com certeza. Assistiu muito Black Mirror. Mr. Robot. E aqui? Mas é isso. Mas, inclusive, assim, até pegando esse gancho aí do Mr. Robot, nem sei se é Robot ou Robot, mas é curioso o seguinte, porque quando a gente fala da segurança das eleições como um todo, a gente está falando de uma série de mecanismos e mesmo que tivesse ocorrido uma invasão, vamos dizer assim, existe uma distância muito grande entre conseguir invadir a rede de um lugar e conseguir fazer uma fraude na eleição. Isso também é importante as pessoas saberem, porque ainda que um hacker tivesse conseguido invadir a rede do TSE, para ele fazer a fraude, nós temos uns princípios muito importantes que têm que ser lembrados. Primeiro, ele tem que conseguir escalar o efeito do seu ataque. O que é isso? Ele tem que fazer com que aquele erro ou falha ou a intenção maliciosa dele se propague para 525 mil urnas diferentes. Talvez ele possa fazer em algum lugar centralizado e tal, mas... no banco e tal. Enfim, mas ele tem que lembrar que tem que escalar. Segundo, para a gente falar que a fraude foi bem sucedida, ela tem que ser não detectável. Porque senão, se ela for detectável... Só mostrar o log. Volta o processo. Então, se existe a possibilidade de fraude, a fraude foi detectável... Ainda assim, entendo que o sistema cumpriu o seu papel. Né? Houve um problema, uma falha, né? Então isso aqui vai ter que ser refeito. Né? Então, teria que ser escalável, teria que ser não detectável e uma série de outras questões técnicas também que complicariam esse processo. Né? Então, assim, eu costumo dizer que existe uma, não vou dizer uma ilusão, mas muita fantasia ao redor do tema, que rende... Inclusive no cinema. No cinema? Que chega pra gente do cinema essa questão de fantasia sobre como é que funciona o processo de invasão. O cara sim, 5 segundos tá lá dentro da rede, já derruba um avião e já... Maravilhoso, inclusive, né? Fácil, né? Simples. Pra você que também tá começando na área mesmo de segurança, ser hacker é também um negócio que dá muito trabalho, cara. Não é assim... romântico. Como o cinema mostra. Como aparece no cinema, do cara tá lá comendo uma pizza na madrugada. Tem que estudar pra caramba também, não é? Não é assim tão cara, fácil e simples, não. É complexo. Mas... deixar esse assunto de lado, vamos para um assunto mais leve. Na docência, a gente teve algumas... questões similares, digamos assim, né, em termos de contato com alunos ou refugiados ou que vieram de outros países. Vou até deixar um abraço aqui para o Ivandro Remani, se estiver assistindo a gente. Ele era de Moçambique, veio fazer a graduação, na época eu estava lecionando na graduação na UNA. Lembro da família dele na cerimônia de formatura, tirei foto com ele, com a família. A gente já teve lá alunos que era da Angola, de outros países também da África. E é uma coisa... assim, o quão poderoso é a educação, né? O quanto que ela tem a capacidade de transformar a vida de uma pessoa, em muitos casos sem perspectiva nenhuma,
e aí tira ela de um contexto de vida que consegue transformar a vida dela, a vida da família dela. Você teve algum caso especificamente? Guilherme, isso aí eu acho que é o que a gente fala da cachaça pedagógica, furor pedagógico, porque é o que dá a gente, como professora, o tesão de ser professor, né, cara? A ideia, assim, da gente enxergar a possibilidade de jogar uma semente, ou ainda que minimamente, transformar a vida de alguém, né? E isso dá muito gás em quem é professor. Se você conhece um professor e rapidamente identificar essa característica nele, cola nele que ele vai te fazer voar, porque é o que movimenta a gente. Eu me lembro de alguns casos. Eu tive um aluno do Irã que era refugiado e teve na graduação a primeira oportunidade dele no Brasil de trabalhar. O nome dele era Mohsen, ele era lá do Pitágoras. E tive também alguns casos interessantes, um até recentemente, de uma aluna assim, bem humilde e que num curso de 2 anos gastou aproximadamente 5 anos para fazer o curso. E assim, eu comecei a dar aulas para ela no início do semestre, ela estava sempre lá de cabeça baixa, muito desanimada, e eu falando, pô, tem que botar pilha nessa menina, e sempre indo atrás, provocando, porque a história dela é essa que você falou, filha de pai pedreiro e mãe empregada doméstica. E educação é uma possibilidade de transformação da realidade social, cara. Isso é muito poderoso. E quando o professor enxerga isso, é um gás. Então, aí eu insisti muito com essa menina, mas acabei não dando aula para ela de novo. Muitos anos depois, estou lá no TRE, me aparece me dando um abraço, estagiária. O que você está fazendo aqui? Não, eu tô no último período, tá faltando uma disciplina para mim. Pô, mas que legal, 5 anos, parará. Beleza, então, vamos lá. E eu acabei vindo a ser o responsável pelo estágio dela ainda por cima. Ela foi, não foi eu que selecionei, não fiz nada, mas acabei sendo o professor, o profissional responsável. E aí, Guilherme, por uma dificuldade que ela tinha especificamente com a disciplina de algoritmos, ela já tinha repetido essa disciplina 3 meses e não conseguia formar e tal. E aí eu falei, não, agora nós vamos ter que fazer uma força-tarefa. E aí, já nem dava aula mais na faculdade, fui lá com ela na biblioteca, falei, o livro é esse aqui. Fui lá no professor e falei, cara, você é professor dessa aluna? Aqui, eu não tô te pedindo para passar ela não, mas, cara, faz ela aprender esse negócio, cara. Porque tem 5 anos, a realidade dela é muito diferente e tal, e ela não tá conseguindo, e eu fui lá com ela na biblioteca, fizemos um multirão, até que, enfim, ela conseguiu se formar, trabalha na área, trabalhou na área de suporte e tal, e foi muito bacana essa experiência. Eu me lembro até o dia em que ela fez até me emocionar também, porque ela escreveu num papelzinho assim, e o papelzinho falou assim, Fabrício, tem uma coisa para te dar. Fala, mas o que é? Aí ela virou o papelzinho, tava assim, eu formei. Cara, aí foi coisa de filme. Aí a gente se abraçou e ela chorou pra caramba e tal. Eu falei, pô, e vai em frente. E aí, espero que as oportunidades tenham se aberto para ela e para a vida dela. Então tem muitos casos assim, de modo que assim, nesse foco a gente está sempre falando de recomendação e carreira. Não tem, às vezes, muita fórmula mágica, não. Ela demorou 5 anos para formar em um curso que demorava 2. Por quê? Por causa da história dela. Foi difícil, ela veio de um lugar difícil, muitas coisas puxaram. Ela parou porque não tinha dinheiro para pagar, voltou, conseguiu bolsa, né? Mas é como eu dizia... Persistiu, né? Com certeza. E eu dizia na sala de aula, se você não é parente de algum político rico ou filho de alguém que já é dono de empresa, cara, estude. Dedique-se, que tenha fé que uma hora a ficha cai, continua batendo que a ficha cai. Leandro Carnal que diz, né? Ele fala, minha motivação são os boletos. Os boletos. Não casei com uma pessoa rica, não sou filho de alguém rico, então boletos. Mas eu acho que essa motivação dele é meio triste, né? Cara, motivar... Eu prefiro imaginar assim que a motivação é você ser ou se tornar alguma coisa melhor por alguém ou por algum propósito, né? Assim,
Claro que essa realidade bate mesmo, vai ficando mais velho, não tem jeito. Tô querendo ser poético aqui. Mas, o boleto chega. O boleto chega. Sempre vence. Mas, assim, perseguir ser alguma coisa melhor e usar aquilo que você sabe para ser melhor, inclusive para alguém, é algo que pode ser uma motivação interessante, né? Principalmente na área acadêmica. Eu acho que essa é a motivação do professor, né? Você vê que a água nem para pra beber água, hein, cara? Não, pois é. Sai desembestando aqui. Não, deixa eu falar um pouquinho mais aqui, que você bebe água tranquilo. Bom, mercado, dicas para quem tá começando. A gente já falou bastante coisa, mas assim, pensando em quem deseja iniciar a carreira, seja... A gente pode fazer mais de um paralelo aqui, né? Porque você trabalhou com redes, trabalhou depois com segurança. O que você poderia deixar de recomendação para quem quer também seguir essa trajetória, seja redes ou seja segurança? Então, na verdade, nos últimos anos eu estou até na área de ciência de dados, mas eu acho que é o seguinte, cara. A primeira pergunta que sempre me fazem repetidas vezes vale a pena fazer um curso superior ou vale a pena fazer uma certificação? Né? Antes de falar das áreas específicas, isso é uma pergunta muito recorrente. E eu penso que você dentro da empresa, sem o curso superior, você vai ficar estigmatizado a um determinado padrão. Porque, assim, existem muitas organizações hoje em que isso já não é tão importante, é verdade, né? Mas, de certa forma, sobretudo nas tradicionais, onde os cargos são bem definidos, né? Minimamente aquilo te serve como um cartão de visita para você falar, olha, eu tenho isso na bagagem, eu posso aspirar a coisas maiores, né? E as certificações profissionais, né? Seja qualquer fabricante aí, tem muito de semelhante como um cartão de visita também. De modo que, assim, nessa parte da formação, eu diria que é importante, sim, ter uma graduação e é muito desejável, recomendável que você, nesse percurso de graduação, vá buscando essas certificações profissionais que vão, inclusive, te dar um foco específico das coisas que estão acontecendo no mercado. Porque a graduação, dependendo do caminho que você escolher, vai te dar uma base de fundamentos ali, mas a operação de ferramentas... Se especializar em algo exige mais do que o que a graduação pode oferecer. Isso também é importante a gente lembrar, né? E das áreas especificamente, eu vejo um momento assim muito forte para a área de inteligência artificial, ciência de dados e segurança, que são áreas que eu passei recentemente, né? Então, assim, o universo do que a inteligência artificial ainda pode fazer pela gente, eu acredito que ainda é muito grande. Existe uma possibilidade enorme, na minha opinião, de mercado em relação a isso. A área de segurança, da mesma forma, né? E na área de segurança, assim, eu até, sendo um pouco mais específico, nós temos aí diferentes oportunidades, né? Você pode atuar em red ou blue team, ou seja, atacando ou defendendo redes. Quando eu falo atacando, institucionalmente, né? Na parte que vai testar a segurança daquele ambiente, né? Na parte também de perícia ou análise forense também existe essa possibilidade. Mas, em linhas gerais, eu acredito muito na possibilidade ainda de evolução até dessas três coisas juntas, tá? Da área de inteligência artificial com segurança cibernética e talvez até ciência de dados. Como que, de repente, nós vamos começar a, sei lá, monitorar redes, prevenir ataques a partir de inteligência artificial, de ciência de dados, sobre todo aquele volume de logs e potencial de dados que tiverem ali prontos para serem transformados em informação. Essa é a área que eu acredito. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque é um pouco do percurso que eu fiz, né? Mas eu acredito muito nesse caminho. E na parte de desenvolvimento, que é uma parte mais geral, né? Existe uma quantidade muito grande aí de vagas, né? Programador, desenvolvedor, se você abrir um site, tem uma quantidade enorme. Agora, o que eu escuto sempre, os meus amigos que são profissionais, empreendedores, até empresários aí, é que para arrumar um cara bom é difícil, entendeu? Sim.
Esse é um grande gargalo. Então volta àquela dica anterior, né? Cara, estude, dedique, corra, que se você for um pouquinho diferente, você vai conseguir um negócio muito bom na área de TI, porque é um ramo que eu tenho 20 e tantos anos que eu tô na área, nunca vi uma crise como já aconteceu na engenharia, na odontologia, no próprio direito, outros ramos e profissões diversas aí. O máximo que eu já vi acontecer, às vezes, tem uma onda do salário ficar um pouco menor, mas nunca vi nenhum amigo meu, se você pensar assim, sabe aquele amigo seu ruim da faculdade? Pô, o cara ele ainda trabalha até hoje. Tá na área de TI ganhando bem, entendeu? Essa aqui é para a realidade aí do mercado, né? Complexo. Próspero... A controvérsia? Você falou um complexo de que... Não, complexo de... Eu lembro de uma situação, eu formei em 2009, em 2011 comecei a lecionar, aí eu lembro de ter encontrado um amigo de sala de aula em 2012, e aí em 2012 eu já estava concluindo a terceira pós-graduação e comecei a lecionar na graduação. Em 2013 comecei o mestrado, mas assim, ainda estava ali começando no segundo ano da docência. E já estava com a minha empresa, com o CNPJ, com alguns contratos, prestando serviço em alguns locais. E aí encontrei esse amigo meu, pô, como é que você tá? Tudo bem? Etc. Aí, e aí, né, o que você tá fazendo? Aí eu expliquei um pouco da trajetória, não, comecei a lecionar, tô com o meu CNPJ, etc. Aí, e aí, como é que você tá? Cara, eu tava formatando máquina ainda, na mesma empresa, na mesma vaga, no mesmo cargo, de quando ele entrou no curso 6 anos atrás. E o que você atribuiu a esse pensamento? Aí, cara, não sei. Assim, tem as questões de estar bem para a pessoa, ou de estar cômodo a posição que está e não querer evolução, ou de talvez não vislumbrar uma oportunidade de melhoria ou de crescimento, ou porque a estagnação ela sempre me incomodou. Né, de chegar em um ponto e falar, cara, aqui eu não tô aprendendo mais nada, então eu tenho que sair daqui, cara, eu tenho que ir para outro lugar. Legal isso que você falou, porque isso me buscou uma coisa assim, que essa realidade também pode acontecer, né? Mas na área de TI, cara, tem um perfil que é muito importante, que você falou uma palavra aí, que é de buscar. Buscar melhorar profissionalmente, buscar a solução. Você nunca vai encontrar, nunca é muita coisa, mas boa parte dos problemas que você vai ter na área de TI, você não vai encontrar a resposta pronta. Você vai ter que buscar, você tem que ter um perfil de buscar, e buscar a própria melhoria profissional. Buscar e curiosidade. Né? Isso, de investigar, de ir lá no Google, de ficar horas pesquisando, né? E isso é muito importante na área de TI. Me lembro um ex-aluno meu, que quando se tornou profissional, fez uma entrevista de emprego, olha que legal a metodologia dele. Ele colocou uma máquina, na época um CD do Linux, a chavinha para abrir o gabinete e falou, instala o Linux. Só que ele tirou o cabo de energia da fonte de dentro do computador. E o que ele queria testar nessa análise não era a capacidade de instalar, era a capacidade do cara de buscar a solução. E aí ele falava assim, tem gente que em 5 minutos bateu na porta e falou, a máquina não liga. Mas eu deixei a chave lá para o cara abrir a máquina. E esperava que ele tivesse essa capacidade também de dar manutenção no PC. E aí ele disse que um aluno até lá que eu sugeri foi o que ele escolheu, porque ele abriu e viu que a fonte estava desconectada e aí conseguiu instalar o Linux. O difícil não era instalar o Linux, era ter aquele instinto, aquela pegada de correr atrás, de buscar, de resolver, de investigar. Isso é muito importante na área de TI, em qualquer ramo que seja, né? Tem que estar instigado, assim, com essa vontade aí, né, de descobrir, de investigar. Eu acho que essa é a maior dica que a gente pode deixar para quem está iniciando na área e, enfim, acho que essa é uma prática que deveria ser inata a pessoa que está ali buscando a área de TI, não só a área de TI, né? Qualquer área, porque a vida é resolver problema. Com certeza. Então, a gente tem no nosso dia a dia, desde, cara, vou fazer comida, vou tomar café, vou tomar banho, sei lá. Você está resolvendo questões que são necessárias ali no dia a dia. E TI também não é muito diferente disso. Ela só te exige com uma frequência maior, né, digamos assim. Sim. Eu falo assim que inteligência não é você tirar não sei quantos pontos no teste ou tirar
passar numa prova e tal. Inteligência é a sua capacidade de resolver problema, né? Quão hábil você é ou está para resolver os problemas que estão ao seu redor, especificamente na área de trabalho, né? Essa que é... ou de ir atrás da solução, né? Essa que é a questão. Total. Né? Ô, Fabrício, essa prosa poderia durar muito mais, mas... mas foi muito rápido, cara. Obrigado, nada. Show de bola. Mais de 40 minutos. Que loucura. Passa rápido. Eu que te agradeço aí, né, pela oportunidade. Vou deixar um abraço a todos os ex-alunos que tiverem a oportunidade de assistir. Um agradecimento também a todos que foram meus professores, né? Os meus ex-chefes. Nada, chefe não. As pessoas que me deram a oportunidade, como o Guilherme também, desejando a essas pessoas aí todo sucesso na sua carreira e na sua vida pessoal também. Não, massa. Pra gente fechar, se você pudesse voltar lá no Fabrício, que estava começando, lá no Cefet, o que você falaria para ele? Cara, você viu que eu viajo pra caramba, né? E você me faz essa pergunta, eu tenho feito uma prática que também é sugerir. Que é a seguinte, hoje eu costumo fazer uma pergunta invertida. Eu costumo falar assim, se o meu eu do futuro estivesse falando comigo agora, o que ele falaria comigo? Né? E aí, quando eu me faço essa pergunta, esse meu eu do futuro, ele fala comigo assim, cuide da sua saúde mental, esse vai ser um desafio, né? Cuide do seu bem-estar, da sua saúde física, procure estar bem com você mesmo e se dedicar a coisas que te dão paixão, coisas que você gosta, né? Eu vejo muito essa mensagem vindo do futuro. Não sei se eu vou ficar louco daqui até lá, com todo respeito da brincadeira, mas enfim, se eu tivesse que falar pro Fabrício de antes, talvez eu dissesse para ele lá da escola técnica, se preocupar menos com as coisas, desfrutar mais das oportunidades, acreditar mais em si mesmo, né? Ter um pouco mais de autoconfiança. Acho que essas coisas aí poderiam ajudar, apesar de não ter muita certeza sobre isso, porque eu não sei o quanto o quanto dessas dificuldades me trouxeram aqui e fizeram com que eu virasse o que eu sou, né? Então, não tenho muita certeza desse conselho do passado, não. Fico tentando pensar no meu eu do futuro, dizendo alguma coisa pra mim, pra eu fazer agora. Mas é difícil. Isso é legal. Uma coisa que eu costumo fazer com certa frequência é, cara, onde que você quer estar daqui 3 anos, daqui 5 anos e traçar o caminho pra isso, né? E essa coisa de buscar o eu do futuro é meio que se colocar também fora da caixa, né? De tipo, colocar um olhar distante para a sua própria vida, como se fosse alguém que está fora dela, né? Isso é um exercício legal. Momento Black Mirror do dia. Mas é isso. Obrigado demais. Guilherme, valeu, cara. Eu que te agradeço demais. Foi bom demais. Um prazerão. Desejo muito sucesso para você em todos os seus empreendimentos aí. Você, que eu disse há pouco, é um empreendedor dos seus próprios sonhos, da sua jornada aí, cheio de projetos bacanas, né? Que Deus te ilumine sempre, te dê bastante felicidade no seu caminho aí, cara. Tudo de bom, viu? Obrigado pra nós. Futuro bom pra nós. Valeu. Bom, esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais um papo. Abraço, até lá.